Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano, eu sou o Thiago Caetano e está começando mais um DS Entrevista. Eu estou aqui com a Lidiane Santos, que é uma das cofundadoras da Associação Cultural Opereta. E também quem está com a gente é o Delcimar Ferreira, que é diretor de mídia da Associação Cultural Opereta. Você pode participar dessa entrevista deixando sua mensagem na live do Facebook do Jornal Diário de Suzano ou também pelo WhatsApp do jornal, que é o 97569-1373, vou repetir, 97569-1373, ou também você pode deixar a sua mensagem na live do jornal, na live do Facebook do jornal. Essa entrevista também está sendo transmitida pelo YouTube do Jornal Diário de Suzano e também pelo portal www.diariodesuzano.com.br. Lidiane, obrigado por ter aceitado o convite, Delcimar. Queria que vocês começassem dando aí uma saudação para quem está assistindo a live. Boa tarde a todas, boa tarde a todos e a todes. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do Opereta. A gente é que agradece essa oportunidade, essa janela aqui para a gente expor o nosso trabalho. Boa tarde, também estamos aqui agradecendo, desde já o convite. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo que nós estamos fazendo aqui nesse ano de 2020. Gostaria que vocês então começassem falando do trabalho, da associação. Olha, o Opereta é uma associação que tem hoje, ela completou 26 anos de existência. É um espaço que é mantido por profissionais da área da cultura. A gente não tem nenhum funcionário, é um espaço bem horizontal e que a gente trabalha nesse processo de formação mesmo, de cultural, de democratizar o processo da arte, de levar as pessoas que muitas vezes não têm acesso e de desmitificar esse processo mesmo artístico, seja ele nas várias linguagens, teatro, música, e a gente tem feito isso de forma bastante exemplar durante esse tempo todo de formação desse espaço. E como é, o Delcimar, trabalhar para o pessoal da Opereta? Como é que tem sido? É uma satisfação, na verdade, né? Vocês me permitem? Então, facilita. Pode tirar a máscara. É uma satisfação porque trabalhar com quem lida com a arte, com a cultura, você está trabalhando com valores, e valores muito importantes que a gente precisa ter no dia a dia, Cultura, sobretudo no nosso país, que é tão desvalorizado, então a gente precisa fazer esse trabalho bem de formiguinha mesmo, trabalhando desde crianças, adolescentes, adultos, e a Opereta abraça todo esse público. E vocês sempre gostaram assim de trabalhar com cultura já desde cedo que vem esse trabalho? Na verdade, a fundação da Opereta tá muito ligada a essa questão de que aqui no Alto Tietê a gente não tinha muitos espaços. Na verdade, a gente não tinha. Há 26 anos atrás, tudo que a gente queria, a gente precisava buscar em São Paulo. Então, diante desse panorama, alguns jovens se reuniram e aquilo que era muito intrínseco na gente, que era vamos cantar, vamos atuar, vamos trabalhar as artes plásticas, e a gente queria um lugar para desenvolver tudo isso. Então o Opereta passou a ser esse espaço, E hoje ele é referência no Alto Tietê. E é lógico, para estar num lugar como esse, é porque a gente gosta muito dessa linguagem, que ela acessa muito fácil, A gente diz as coisas que são as nossas inquietações. A arte, ela transmite isso com uma excelência e que você não precisa, de muito artifício, É por aí, o Delcimar, você vai por esse raciocínio também? Concordo. E dentro desse pensamento, a gente pode pensar o seguinte, a importância de uma instituição cultural dentro de um município
né? Onde muitas vezes o município não dispõe de recursos necessários para oferecer a cultura em todas as partes da cidade, né? Então, nesse sentido, a opereta contribui, né? Inclusive com funções que competem ao próprio poder público, né? Uhum. E quantas pessoas participam, né, da opereta? Aí vocês, né, são... Esse trabalho é feito só... Que pergunta legal você fez agora, porque a gente não para assim para pensar. Param. A gente tem uma diretoria, né? E a gente tem as pessoas que se agregam, os voluntários que vêm, que vão, né? As pessoas que já passaram pela associação e que muitas delas viraram ator, atriz, músicos, cenógrafos, iluminadores. Então essas pessoas vêm e vão, né? Então a gente tem, na verdade, um coletivo dialético ali, né? Acho que um grupo mais ou menos de 15 pessoas que trabalham intensamente, que estão ali mais próximos, e as pessoas que estão se agregando, que vão e que vêm, porque o espaço, como eu disse para você no começo, ele tenta, a gente tenta, né? Porque hoje em dia é tão difícil isso, mas a gente tenta ser mais horizontal, né, possível, para que as pessoas sintam mesmo que fazem parte daquele lugar. E o trabalho é em toda a região? Ou é em Poá, a associação, mas ele abrange todas as cidades aqui da região? A associação está alocada lá no município de Poá, e aí é mais intenso, né, ali. Mas o Opereta hoje ele tem uma dimensão, né, ele está aí, acho que nível internacional, né, a gente tem alguns trabalhos e algumas intervenções com grupos no exterior e aqui, principalmente no Alto Tietê. Acho que no Alto Tietê a gente tem esse trabalho bem forte aqui no estado de São Paulo. Talvez a marca mais forte das produções artísticas seja o Passos da Paixão, né? Que se reproduz, né? e se recupera dentro do Alto Tietê, né? Então, quando a gente inicia o processo de chamar pessoas para o elenco e para contribuir na construção do Passos, então é onde muitas vezes a opereta é vista. Mas foi bom você ter falado isso, porque a opereta vai além do Passos da Paixão. Existem diversas outras ações, né, tão importantes quanto, né, e que contribuem de forma significativa, né, para as pessoas, sobretudo. E dá pra ver que o público abraçou vocês, né? Dá pra ver que no evento, por exemplo, inclusive no Passos, leva muita gente, né? Sim, com certeza. Como eu disse, né? O Passos é a nossa vitrine, né? Não há como negar isso, né? Porém, esse ano a gente, né, não teve essa possibilidade. Fizemos uma transmissão online, né, da última edição, da edição de 2019, né? Mas não é a mesma coisa, né? Porque teatro precisa de público, e o Lidiane até pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Então a gente precisa repensar formas do fazer artístico, né? Então acho que isso que foi o grande desafio desse ano, foi esse repensar. E é justamente sobre isso, né, que a gente vai entrar agora. Como é que foi, né, esse período para vocês, dessa pandemia da Covid-19? Como é que vocês continuaram com esse trabalho? Foi difícil, acredito eu, né, no começo. Bastante difícil, né? Artista precisa de público, né? Artista precisa de palco, né? Artista precisa de olho no olho. Então, é muito difícil quando você pensa, o que vou fazer agora, né? Sem ter essa possibilidade. Mas aí, como disse o nosso Paulo Freire, é preciso esperançar, né? E aí, nesse sentido de esperançar, a gente foi buscar alternativas para que a gente pudesse estar perto, né, do público que sempre esteve próximo à opereta, que a gente pudesse continuar levando aquilo que é conhecimento que também foi dado para nós, mas que nós pudéssemos dividir, construir isso com outras pessoas. Então, a gente começou o ano né, na impossibilidade de realização do Passos, que, como o Delcimar falou, é um projeto que ele é muito próximo, e quando você fala assim, as pessoas abraçaram vocês, né? É porque o Passos é um projeto que abraça, né? Definitivamente ele abre espaço para que qualquer pessoa, né, que queira fazer, que
queira atuar, que queira trabalhar com cenário, para que qualquer pessoa possa agregar, né, dentro das suas condições. E aí, sem a possibilidade do Passos, a gente pensou o processo mesmo do festival, das ações formativas, né? A gente conseguiu um recurso onde a gente pôde tanto trabalhar e pensar nos artistas, né, que estavam sem possibilidade de trabalho, então esse trabalho online, né, para que a gente pudesse fazer, e foram muitas apresentações. Acho que o Delcimar tem mais até competência do que eu para falar, né, porque eu fiquei um pouco nessa parte mesmo de... No festival foram 50 apresentações que nós tivemos, né? Nas ações formativas foram 14, né? E foram apresentações belíssimas, né? Então, assim, a gente percebeu o quanto a gente conseguia acessar as pessoas mesmo através desse canal, né? Então, acho que esse festival e essas ações formativas foi um primeiro momento. E a gente, logo, acho que antes de terminar mesmo isso, a gente já estava trabalhando com Mãos à Obra, que é um outro projeto também que a gente tem e que desenvolve todo ano. Certo. E conta pra gente aí, pode destacar um pouco de alguns trabalhos que foram feitos, né, nesse período pra gente, além do Passos? Como foi colocado, né? Uhum. O Festival da Opereta, né? Uhum. Foi um festival online em comemoração aos 26 anos da associação. Então, esse festival, ele com recursos que a associação obteve, né, via uma emenda municipal, uma emenda parlamentar, nós conseguimos fazer um planejamento desse recurso de forma que o festival fosse uma das ações pelas quais a gente pudesse oferecer arte e cultura da forma como era possível oferecer, de forma online, né? E aí, nesse sentido, o festival a gente conseguiu fazer um edital de chamamento para que os artistas e os grupos e os coletivos pudessem se inscrever e mandar as suas produções, né? E aí, dentro do período de julho, né, de julho a agosto, se não me engano, nós tivemos a exibição dessas produções. E a gente teve um panorama muito interessante do que esses artistas produzem, né, e que estão produzindo nesse período de pandemia, né? Então, foi bem importante esse recorte que nós conseguimos, né? Já as ações formativas, elas vieram no sentido de trazer um olhar mais educativo, mais formativo, uma formação artística mais arraigada, vamos dizer assim, né? Mais aprofundada, para que a gente tivesse, por exemplo, formações sobre iluminação, cenografia, dramaturgia, enfim, teve diversos temas, né, formativos que foram trazidos nesse período. Certo. E como é que vocês vê o cenário da cultura no país? Né? Vocês... Tem uma entrevista só para isso? Não, pode... Fica à vontade. Muito difícil, né? Acho que o cenário para nós, artistas, e para a cultura, para quem consome cultura, é bastante difícil, né? No sentido de que não há um entendimento de quão valioso é essa pasta, por exemplo, né? De quão valioso é esse processo, de onde a cultura pode chegar, o que ela é capaz de fazer. Então, hoje, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a cultura, ela é tão importante quanto a saúde, né? Haja visto que a gente vê, né, um bordão aí correndo por aí, né? Mas quando você está mal, o que você procura, né? Você vai ouvir uma música, né? Quem é que produziu essa música, né? Quem é que cantou isso, né? Quem é que veiculou isso tudo, né? Eu quero ver uma cena, nossa, que bonito, falou tanto pra mim, né? Aquela poesia, né? Falou tanto pra mim aquela atuação daquele ator, né? Eu estava estressado, liguei a TV e fui ver um filme.
Então, assim, a gente não se dá conta do quanto a cultura, ela está na nossa vida e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano o tempo todo. E aí, quando a gente percebe, né, que a gente tem no comando, né, de algumas pastas, de alguns ministérios, pessoas que não têm essa profundidade do que é cultura, para que ela serve, né, e como ela interage na vida das pessoas, é bastante difícil, né? Então, o nosso cenário começa por aí, né? É você ter pessoas, e não só em nível nacional, mas nas outras esferas também, né? Essa compreensão, ela é extremamente importante para que se dê valor, né? Então, a gente tem uma conquista que muito séria e que a gente percebeu que só aconteceu pela luta dos artistas, que é a Lei Aldir Blanc, né? Então, recentemente agora os municípios estão recebendo esse processo da lei, precisam se organizar para que esse recurso chegue nos artistas que estão passando um momento bastante difícil, porque são trabalhadores também, né, da área da cultura, não só os artistas, mas os trabalhadores da área da cultura. Então, isso foi um ganho. E foi em decorrência da luta desses artistas, do movimento que essas pessoas fazem e dessa compreensão que elas têm. Acrescentaria aí talvez um olhar bem próximo aí que nós tivemos, por exemplo, agora com o período eleitoral, né? Faço a pergunta aqui para quem está nos assistindo, nos acompanhando, né? Quais foram as propostas que os candidatos que venceram, todos, independente de partido, né, ofereceram para a área cultural, né? O tema da cultura não suscita o debate, e isso é prejudicial, né? E aí, nesse sentido, de 4 em 4 anos, a gente tem que remar contra a maré, no sentido de sensibilizar o poder público para a importância da cultura e para a importância das leis de fomento e para a importância de tantas outras ações necessárias para que a cultura possa se estabelecer enquanto uma política pública, né? Então, tenho certeza que todos os coletivos, os grupos, os artistas vão enfrentar essa mesma dificuldade a partir de agora, né, que se estabeleceu um novo cenário político eleitoral na nossa região e no nosso país, né? E mais uma vez a cultura não entrou no debate, né? Então fica aí o apelo, né, para que a gente tenha esse olhar, né, mais específico, mais cuidadoso com a cultura, diante de tudo que foi falado pela Lidiane, né, da importância que a cultura tem, sobretudo nesse período que nós estamos. E vocês acreditam que vai melhorar daqui para frente, ou é uma longa caminhada ainda para percorrer? É preciso esperançar. É preciso, né? É preciso esperançar e, como diz Paulo Freire, volto a dizer, esperançar é fazer de outro modo, juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, acho que a Lei Aldir Blanc é um resultado de muita luta e de muito altruísmo, de muita gente, né? E dá pra gente um retrato de que nós, trabalhadores da cultura, nós, artistas, a gente esperança sempre. Então, a gente vai continuar trabalhando e para que esse cenário seja melhor, com certeza. Bom, agora vamos falar sobre o projeto Mãos à Obra, né? Você pode comentar um pouquinho sobre ele? Mãos à Obra é um projeto de 10 anos, né? Ele foi condecorado, se é que eu posso dizer isso, sendo um ponto de cultura, né? Os 300 novos pontos de cultura há 10 anos atrás. A intenção, quando o Mãos à Obra começou, era justamente esse processo formativo, né, com adolescentes e adultos, para que pudessem ingressar nesse mercado que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Quando eu também trabalho na assistência social e às vezes quando você pensa assim, vou trabalhar um processo formativo, aí você pensa sempre na administração, você pensa no marceneiro, você pensa no padeiro, e você não pensa no cara que pode ser iluminador, que pode ser contra-regra, que pode ser cenógrafo, né? Você não pensa nessa área cultural, no figurinista, que demanda, né, esse processo de formação.
Então, o Opereta pensou, né, nesse processo e até chegar nesse processo mesmo do ator, né, que é quem vai encenar. Então, a constituição do Mãos à Obra foi nesse sentido, para que as pessoas tivessem esse gosto pela formação de tantas áreas que envolvem, por exemplo, a produção cultural, e que elas pudessem ingressar nesse mercado cultural. E é lógico, o resultado disso tudo, no final, era uma montagem, né, teatral, onde os alunos ali iam constituir esse processo, desde a divulgação, a produção toda cultural. E de lá para cá, todos os anos, o Mãos à Obra constitui turmas, e a gente tem sempre uma produção cultural no final. Então, já foram encenadas obras, né, e algumas coisas que são ícones, né, como Homens de Papel, como a Casa de Bernarda Alba, como a Guerra do Sexo, né, de Aristófanes, tantos outros espetáculos que nesse decorrer dos 10 anos a gente vem fazendo. E esse ano foi bastante especial, porque a gente não conseguiu fazer isso presencial, né? Entendi. Pode ir. E aí, dessa forma, coube a nós o desafio, né, de como fazer com que esse projeto não deixasse de acontecer, né, mas ao mesmo tempo dentro dessa nova realidade. Então, o que a gente trabalhou foi a mesclagem de algumas possibilidades tecnológicas para oferecer essas formações, esses cursos, essas oficinas de forma digital, né? Então, todas as oficinas de interpretação, de música, design gráfico, cantigas e brincadeiras, e as oficinas complementares, né? Fotografia, cenografia, todas elas que complementam a interpretação, né? Todas elas foram oferecidas de forma digital, né? E aí a gente constituiu um ambiente de aprendizagem digital, primando pelo princípio da democratização. Então a gente pensou no seguinte, né, que as pessoas que fossem fazer as inscrições, que elas não necessariamente precisassem instalar aplicativos nos seus celulares, que elas utilizassem os recursos que elas já dispunham, né? Então, por exemplo, o aplicativo do Facebook, que é amplamente democrático, o WhatsApp, que é amplamente democrático, o Google Meet, que se democratizou ao longo da pandemia, né? Então, todos esses aplicativos foram utilizados de forma a oferecer essas aulas, né? Aí houve a necessidade de oferecer uma pequena capacitação para os oficineiros e oficineiras, né? Dentro disso, para que eles pudessem saber como que eles poderiam contar com esses recursos, né? E de que forma eles poderiam planejar suas oficinas para oferecer. E depois foi a vez da gente começar a trabalhar isso com os alunos. Então, nesse sentido, a gente foi aprendendo junto com eles. Tinha coisas que tinha dia que não funcionava, né? Fazia de um jeito, não dava certo, a gente repensava juntos, reunia, discutia, e foi nesse sentido. Então a gente percebe que hoje, depois de 7 meses de trabalho, né, a gente obteve o resultado, na verdade, ele é importante, mas ele não é fundamental, né? Mas o que a gente valoriza muito é o famoso processo educacional e de formação artístico-cultural que foi realizado, né? E fora outras questões também que a gente foi trabalhando, que a gente foi descobrindo, por exemplo, o quanto que o simples fato da gente abrir uma janela, né, da aula, né, para os alunos participarem, o quanto aquilo trabalhou o emocional deles, né? Essa questão do relacionamento afetivo, que muitos, né, nesse período de pandemia estão sofrendo, né, com essa questão da saúde mental e tudo mais, né? Então a gente percebe o quanto a cultura também trabalhou um pouco essa questão do emocional deles, o quanto isso foi importante para eles e para nós também. A gente vê aqui alguns comentários, né, da Maria Aparecida Fernandes Machado. Excelente projeto. Tem a Edilene Baixo, Edilene Rodrigues, projeto maravilhoso. Como é que é para vocês verem que deu certo, né? É feliz, né? Porque
a intenção era essa, né? E acho que o Delcimar falou bem, esse processo ser democrático, isso tudo era desafio, né? Então é gostoso quando a gente vence um desafio na vida. E na arte é a mesma coisa, né? É gostoso quando você trabalha e de repente você põe lá teu espetáculo e você percebe que foi tudo bem. Então, pra gente, a finalização do Mãos à Obra foi essa sensação que a gente teve. É como se a gente tivesse ensaiado e a gente fosse pro palco com esse espetáculo e que a plateia tivesse recebido isso muito bem. Então, os resultados, como o Delcimar falou, foram fabulosos. E isso dava conta pra gente no processo, no aula a aula, né, que a gente está fazendo. Então, a gente finalizou no sábado com uma mostra, né, onde as pessoas colocaram lá aquilo que elas tinham aprendido no decorrer, mas é como o Delcimar falou, o processo foi bastante interessante e aí a gente ainda está numa caminhada ainda que as pessoas não querem finalizar, mas será que hoje a gente não pode se encontrar para fazer a avaliação? Mas será que a gente podia sábado que vem, né? Então, assim, você percebe também que existe essa demanda e que a arte, ela por si só, ela trabalha as relações, né? Então, eu dizia hoje para alguém, o artista ele sempre vai querer falar alguma coisa, né? E a gente, enquanto pessoa, a gente sempre quer dizer alguma coisa. Nem sempre a gente consegue dizer isso assim, né? Nos nossos ambientes de trabalho, que são tão tradicionais e tão quadrados, mas com a arte você consegue se expressar das melhores maneiras possíveis e você consegue chegar. E é lógico, isso acaba encantando as pessoas tanto as pessoas que assistem, quanto as pessoas que passam por esse processo. E para esse ano, tem alguma coisa que está projetando ainda? Como é que vai ser 2021, né? O que vocês estão... se vocês já estão pensando para algum projeto? A gente tem aí como base de aprendizado tudo isso que a gente conquistou e viu em 2020. Então, provavelmente, se a gente não tivesse a pandemia, nós estaríamos com todos os projetos assim definidos, que vamos fazer passo, vamos fazer Mãos à Obra, vamos pensar no festival, a gente vai fazer sarau. Então, acho que esse aprendizado que se deu durante esse processo vai dar para a gente condições para a gente repensar aquilo que a gente já tem como programação de eventos durante o ano e como é que a gente vai fazer. E provavelmente agora no final do ano a gente vai para um planejamento disso, né? Mas a possibilidade a gente já sabe que existe, sendo ela online, sendo ela presencial. Uhum. E quem, por exemplo, para a pessoa querer participar, o que ela precisava fazer? Como é que é o processo? Você diz do Mãos à Obra? Isso. Então, no Mãos à Obra é feito uma abertura, né, de inscrições, geralmente entre o mês de abril e maio, né, e dentro de um período, né, específico a pessoa pode fazer a sua inscrição, né, de acordo com a oficina e de acordo com a faixa etária de cada um. Então, por exemplo, as crianças têm a possibilidade de trabalhar a oficina de cantigas e brincadeiras, né, onde é direcionado a elas, né, todo um trabalho aí artístico também. Já as demais oficinas, elas são direcionadas aos adolescentes a partir de 14 anos, né, até adultos, pessoas da terceira idade, enfim, aí não tem limites não. E aí, é o que a Lidiane está colocando, né? Para o ano que vem, a gente ainda não sabe porque está tudo muito incerto, né? Sobre como que vai ser, né? A gente acaba de regredir aí na fase amarela de novo, né? Hoje foi divulgado aí pelo governo do estado, então assim, está tudo muito incerto, né? Então, o que a gente tem feito é de acordo com aquilo que é possível fazer, né? Então a gente vai discutindo e vai replanejando as coisas, né? E nesse sentido é o que a gente vai oferecendo, né? Agora, para quem quiser nos acompanhar, se de repente tá tendo perguntas relacionadas a isso, podem acompanhar pelas nossas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, né? Só procurar lá Associação Cultural Opereta, né?
que você vai sempre estar sendo informado, né, de quando abrir as inscrições da Humanos à Obra e de outros projetos também. Certo. E há quanto tempo que existe o Opereta? Uma das perguntas 26 que... anos. 26 anos, né? E gostaria que vocês aí dessem uma palavra final, né, para essa entrevista. Vocês gostariam de falar para quem está nos acompanhando? Acho que a gente falou de várias coisas aqui. Eu acredito que talvez a gente tenha sensibilizado algumas pessoas a respeito da questão da cultura, da arte. Então, acho que como palavra final, talvez, entendendo que tudo isso é tão importante, eu acho que juntem-se a nós nessa cobrança, né? Acho que do poder público, para que, de fato, a arte e a cultura, elas sejam vistas como políticas públicas, para que as pessoas, de modo geral, tenham acesso, né, democraticamente, para que não seja alguma coisa para uma elite, ou para, né, eu quero que a minha filha dance e eu preciso, né, sei lá, transpor o mundo para que a criança possa fazer dança, ou eu tenho lá meu adolescente que gostaria muito de fazer teatro, e aonde é que ele vai, né? Mas que isso seja de acesso. Então, acho que é um pedido para que as pessoas olhem um pouco com mais sensibilidade para esse processo, e que entendam, né, como é tão importante. E a gente do Opereta está lá para discutir, dialogar e levantar sugestões, e bora lá, eu acho, né? Vamos esperançar. E você? Bom, primeiro agradecer, né, a possibilidade da gente falar um pouquinho da Opereta. É sempre bom, é importante, né, mostrar para a sociedade como um todo, né, os trabalhos que nós estamos realizando, né. Nos acompanhem pelas redes sociais, como eu já disse, e também deixar uma mensagem aqui para que vocês possam, seguindo o que a Lidiane coloca, né, de estar mais próximo, de acompanhar esse trabalho, né, da cultura e da arte da sua cidade, onde quer que você esteja, né? Acompanhe, né? Vá, busque informação, né? Pode ser que tenha um grupo, um coletivo tão importante quanto, né, fazendo um trabalho incrível, né, dentro da sua comunidade, do seu bairro, né? Então valorizem esses grupos, que acho que você já vai estar, de certa forma, contribuindo bastante com todo o esforço que é realizado, né, pelas pessoas, pelos profissionais que trabalham nesses grupos. Só para informar aqui o pessoal, onde fica localizada a Associação Cultural? A associação fica localizada, a gente fala que é Vila Sopréter, mas é bem no centro da cidade de Poá, é Rua Emílio Ribas, 168. Ali próximo ao prédio da antiga telefônica. Tudo bem, então. Obrigado pela entrevista, obrigado, Delcimar, Lidiane, obrigado a você que nos assistiu. O Dessa Entrevista fica por aqui. Até a próxima.